Olá, no ar, pequenino problema técnico aqui. Boa tarde, boa noite já, 18 horas e 3 minutos. Nós vamos fazer hoje uma live, nós vamos receber aqui a médica, a mastologista e ginecologista, a doutora Karina Okajima Bacelar, e nós vamos conversar um pouquinho sobre as inovações nos tratamentos do câncer de mama. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Nós estamos iniciando essa live, estamos no mês de outubro, né? Em plena mês de conscientização do câncer de mama. Meu nome é Cláudia, sou Ceuda Turbarré, fui paciente oncológica, câncer de mama, CA de mama 2018, e tenho uma trajetória aí de tratamento, de superação da doença. E, claro, né, espero que essa live possa chegar aí nas mulheres que estão passando agora, nesse momento, por essa fase, essa etapa da vida, né? Infelizmente, a gente não espera ter câncer de mama, ninguém quer, né, ser acometido dessa doença, mas, enfim, temos que seguir adiante, seguir em frente e buscar o tratamento certo, o tratamento correto. Vou chamar, então, a doutora Karina Okajima, ela já está na sala de espera aqui do estúdio. Doutora, tá entrando. Entrou. Bem-vinda, doutora Okajima. Olá, boa noite. Tudo bem? Boa noite, doutora Tudo bem, Karina. Cláudia? Tudo Quero bem. agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Ai, nossa, nós Nesse aqui mês tão agradecemos. importante que é o Outubro Rosa para prevenir uma doença tão... Ai, doutora, tô com medo de mim. É o não melanoma que você teve? Som. Não tô te ouvindo, só um minuto. Não tô ouvindo. Alô? Tá me Alô, ouvindo? voltou. É o não melanoma que você teve? Eu não, acho que sim. Eu não me lembro. Era uma verruguinha ou uma pinta? Uma pinta bem pequenininha, um pontinho preto. Sangrava? Eu achava que era um cravinho, ficava tentando espremer, aí a minha dermatologista descobriu, foi retirado através de uma técnica, isso tem 20 anos, chamada NOAS, que o médico vai retirando e vai analisando as bordas, e aí ele vai fazendo uma cirurgia o menos invasiva possível. Olha, como assim, câncer assusta, né? E me assusta também. Então, eu recebi o laudo, li, não entendi, já fui correndo fazer o que tinha que ser feito. Mas não deve ter sido algo muito sério, porque foi retirado e foi feita a cirurgia. Não precisou de tratamento? Não, como de mama de mama já foi bem diferente, né? Fiz tudo, fiz cirurgia. Mas esse vai ser um dado que você vai ter que saber, viu? Porque eu vou falar uma coisa para você depois aí nas suas questões, nas suas perguntas, que você vai ficar mais cabreira. Vai entrar pro grupo de risco. A minha dermatologista, ela sempre me chama atenção para o sol, para tudo. Essa pele branca que eu tenho, né? Muita sarda, sempre tive. É que assim, em número de incidência para câncer no Brasil, tá? Vamos falar em mulheres no Brasil. A primeira causa são aqueles não melanomas de pele. Então, é uma mancha, geralmente se apresenta como uma mancha, que sangra, uma verruguinha que sangra, entendeu? Então, esse é o do sol. Esse é o primeiro em incidência. Depois já vem o das mulheres. Só que esse de pele é aquelas pessoas que são expostas, principalmente antigamente, que não tinha cuidado nenhum. Então aparece, tira, cuida e é curada. Depois vem o primeiro mesmo, que pode ter risco e tem maior mortalidade, é o de mama. Então, eu tive esse de pele. Mas quando não melanoma, quando é melanoma, ele é muito mais agressivo e pode dar problemas no futuro. O não melanoma, ele não tem relação com hereditariedade, é mesmo devido à exposição solar, e a gente não se preocupa nessa transmissão genética, diferente do melanoma. Entendeu qual é a importância de você fazer essa ligação entre os dois? Não tinha nem no hospital onde eu faço tratamento até hoje, eu já levei esses laudos lá e eles me correlacionaram, não deve ter.
Eles me acompanham, me encaminharam para o dermatologista, depois não teve nada, E nenhuma se observação. não te encaminharam para geneticista, também não deve. Me encaminharam. Eu fiz o teste genético, até depois saiu o resultado e não deu nenhuma ligação com os genes. Então, deve ser o melanoma. Te encaminharam. Se te encaminharam, é porque são dois. É um exame que a gente faz para quando tem o melanoma, mulher jovem, e 2 sítios primários na mesma pessoa. Ou seja, você teve 2 lesões potencialmente malignas, né? Malignas. Mas no meu teste genético deu negativo. O que isso A significa? maioria dá, mas talvez Tá. a luz do conhecimento que a gente tem atualmente não alcance. Num futuro, talvez possa pegar. Mesmo assim, a gente vê as mutações mais frequentes e conhecidas. Olha que interessante. Eu fiquei relaxada quando deu negativo, nem fiquei mais Sim, é porque preocupada. provavelmente não vai fazer nada muito significativo como prevenção para você, mas ou para sua família por hora, mas talvez descubra em algum momento. Tanto que às vezes faz o teste genético, mas daqui 5 anos vai fazer de novo, porque o conhecimento está se reproduzindo e Sim. avançando muito rapidamente. Essa área da oncologia é uma área que tem muita coisa, né? Sempre, muita novidade sempre. Então, eu até assisti uma palestra de uma médica, uma oncologista, que falou: tudo que eu passar para o meu paciente hoje, se eu receber um paciente daqui a um ano com o mesmo tipo de câncer, o tratamento pode ser outro Pode ser, totalmente não, e diferente. tá muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Então, vamos iniciar oficialmente, né, com as perguntas. Gente, essa do teste genético é Mas aí depois eu falo os critérios, você que a vai entender. gente tem muitas dúvidas mesmo. Eu tive essas dúvidas e sim, eu recebi essa indicação de talvez tenha que repetir daqui a um tempo. Então Daqui a já uns te 2, 3 esclareceram, anos, né? e Porque que é a luz do conhecimento atual, não tem jeito. meu filho e meus sobrinhos, filhas do meu irmão, devem fazer também esse teste genético aí daqui a um tempo, ou pelo menos terem mais cuidado aí de acompanhamento. O câncer é assustador, né? E muito comum. Fiz um exame de colonoscopia semana passada e o médico falou que está aumentando muito também os cânceres de intestino. E aí ele falou: olha, já fala para o seu filho começar a fazer colonoscopia a partir de agora. Meu filho tem 40 anos, então já falei para ele. Mas tem história familiar? Não, de intestino não. Na minha família teve tio, garganta, e tia, útero. Tio, irmão de mãe, e tia, irmã de pai, que a gente tem assim conhecimento, fora os que a gente não sabe, né? Porque a família é grande e nem todo mundo comunica. Se bem que hoje em dia, com a internet, a gente já tem essa proximidade, é o que a gente sabe. E tio Garganta, um irmão da minha mãe Garganta, esse foi bem marcante para a gente na época. Bom, pessoal, vamos iniciar, estamos com 18 horas e 15 minutos, bem-vindos, bem-vindas as pessoas que estão presentes. A minha convidada hoje é a doutora Karina Okajima Bacelar. Ela é mastologista e ginecologista no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, chique. Nós estamos com a doutora Karina aqui, que é uma master conhecedora desse mundo, né, da oncologia, do câncer de mama, infelizmente, que está aí aumentando muito. A gente estava conversando agora, um pouquinho antes de iniciarmos oficialmente, o aumento do número de casos e o que é o câncer mais comum hoje, né? Doutora, bem-vinda. Obrigada pela sua participação. Obrigada, agradeço aí o convite honroso de estar com vocês, Cláudia. Um prazer. Vamos esclarecer. Essa live vai ficar no ar, né? Nós não estamos ao vivo pelo Instagram, caiu, parece. Tudo bem. Mas vai ficar no ar e aí depois a gente coloca lá. Então, se alguém tiver alguma dúvida e está acompanhando pelo YouTube, façam as perguntas agora pelo YouTube. Eu vou pedir só para o Douglas avisar, então, no Instagram, mandar o link que as pessoas entrem pelo YouTube, tá bom? Saiu do ar, você minimizou a minha tela, tá? Ela sai, né? Tá bom.
Tá, então tá, vamos lá, problemas técnicos aqui. Bom, a gente vai falar um pouquinho. Primeiro, eu queria, sim, estabelecer uma dúvida, né, que a maioria das mulheres tem lá, uma dúvida simples, mas, enfim, é uma dúvida que veio para mim, vieram algumas perguntas com relação a nódulo. É todo nódulo que aparece no seio, pode ser maligno, se o nódulo benigno vira câncer, e nos casos, qual é a diferença do nódulo benigno do nódulo maligno? E o que eu vejo, doutora, é o seguinte, a mulher lá, ela tem um nódulo apalpável, ela vai no médico, é benigno. Aí ela continua, daqui a um ano ela palpa, é benigno. Daí ela relaxa. É benigno mesmo, tal. Então, é uma dúvida que a gente tem, assim, se esse benigno vira maligno um dia. Obrigada. Então, não, na verdade, toda vez que a gente vê um nódulo na mama da mulher, a gente pensa primeiro, quantos anos tem essa mulher? Porque meninas jovens, abaixo ali dos 25, 30 anos, é muito raro ter um nódulo maligno. Apesar da incidência estar aumentando, é ainda inferior a 1% dos nossos cânceres de mama, entendeu? É muito baixo. Então, geralmente a gente está lidando com uma doença mais benigna. E para isso, para essa correlação, a gente faz a imagem. Muitas vezes um exame de imagem, para essas mulheres mais jovens, um ultrassom de mama. Na imagem, a gente tem uns critérios de benignidade. Então, são as margens circunscritas, bem delimitado, o diâmetro horizontal maior que o vertical, que são critérios médicos que a gente junta e fala, olha, esse nódulo parece ser mais benigno. De toda forma, nódulos novos na mama, a gente faz um acompanhamento a cada 6 meses, por 2 a 3 anos. E o que é benigno não cresceu, não mudou o aspecto dele, você considera benigno. Eu costumo falar para os meus alunos, olha, o nódulo nasce ou maligno ou benigno, não se transforma no meio do caminho. E essas características, quando a gente lauda como benigno, acha que é benigno, a chance de erro deles é inferior a 2%. Entendi, tá? Mas para mulheres acima de 30 anos, que a gente sabe que a incidência aumenta, principalmente acima de 40 anos, nódulo benigno da mama, a gente tem que ficar super atento, porque não é para ficar tendo nódulos benignos na mama da mulher com 40 anos. Pode sim. Mas a nossa primeira atitude é descartar malignidade, tá? Olha só. Porque às vezes, interessante. Acima de 40 anos, a primeira atitude é descartar malignidade. É obrigação do mastologista. É claro que olhando, a gente já tem uma ideia, a gente bate o olho, já fala, olha, isso aqui... não é, então é importante esse esclarecimento. Abaixo de 20 anos, mulheres de 20 anos, é mais provável que seja só um nódulo benigno mesmo, acima dos 30 tem que acompanhar, acima dos 40, então não tirar o olho desse nódulo, né? Ficar super atenta, porque pode... Aí tem que fazer os exames complementares, acima de 40 anos, mamografia e, eventualmente, ultrassom, ressonância, o que for necessário para auxiliar no diagnóstico. Tá. Sempre quando eu fazia meus exames, até hoje, agora eu faço com mais frequência, né? Mas a gente fazia de ano em ano e tal. Era sempre casado, mamografia e ultrassom. Ainda é assim esse protocolo? Então, o orientado para rastreamento é exame de mamografia. O ultrassom, para âmbito populacional, não é o indicado. Ele serve como exame complementar, ele não é exame de rastreamento. Isso porque diversos estudos mostram que o ultrassom não aumenta a detecção. No dia a dia, a gente vê que quando você casa a mamografia com o ultrassom, acontece mais detecções, né? E eventualmente, se você precisar da ressonância, você detecta mais ainda. Isso depende muito da densidade mamária, que hoje a gente fala muito, né? Então, mulheres mais jovens têm uma densidade mamária maior. O que isso significa? É a relação entre a quantidade de gordura da mama e
e a quantidade de glândula. Porque, às vezes, na mamografia e no ultrassom também, para mamas mais densas, a gente tem mais dificuldade de visualizar possíveis nódulos. Então, é o que a gente chama de sensibilidade do método. O que isso significa, sensibilidade do método? É você olhar, garantir que aquele exame está normal e ele realmente ser normal e você não ter índice de falha nenhuma. Então, para mamas que têm mais gorduras, você tem uma ótima sensibilidade. Você vai olhar, vai falar, essa mama não tem nenhum nódulo. E é verdade, mas para mamas densas, você vai olhar e vai falar, essa mama não tem nenhum nódulo visível, mas às vezes a chance de ter mesmo é superior a 60%. Então a sensibilidade do método de mamografia para mamas densas é muito baixa. Ah, tá. E o fato da mulher usar silicone não interfere? Também tem estudos corroborando com essa conclusão. Na verdade, quando você coloca a prótese mamária, você empurra a glândula mamária para frente, né? Você não. O que aumenta, talvez aumente um pouquinho, dependendo de quem faz o técnico que faz a mamografia, às vezes você aumenta o ponto cego da imagem. O que isso, às vezes na mamografia você aumenta uma quantidade de mama que você não consegue pegar, porque a curvatura é maior só, Entendi, mas a sensibilidade é igual. É igual, é uma dúvida bem frequente. Sempre perguntam. Sempre perguntam, é a primeira coisa, né? E com relação a pessoa tem um câncer de mama num lado, esse câncer pode migrar para outra mama? Não é o mais comum. Não é comum isso. Não é mais comum. Geralmente, ele primeiro migra para os linfonodos, que são as famosas ínguas, né? Para baixo do braço, que a gente até aborda durante o período durante a cirurgia. Então, esse é o local mais comum. Ou íngua para baixo do braço e mais raramente para outros linfonodos do corpo. Outro local que migra, que aí é quando a doença anda, o primeiro local mais comum é osso, depois fígado e pulmão e depois cérebro. Ah, cérebro? Caramba, não tinha ideia. O útero, fígado, pulmão, a gente sempre escuta. Não, útero não. Não? Ovário? É raro. Não entendi o que a senhora falou. O primeiro é pulmão. O primeiro é osso. Osso. Metástase óssea. Tá. Osso também já depois, já fígado e pulmão. Fígado e pulmão. E depois, entendi. Cérebro. E, doutora, olha só, então tem um grau aí de incidência nessa ordem, né? E com relação a outra pergunta que veio, trauma no seio, assim, o pessoal, né, as meninas esportistas, jogadora de vôlei, basquete, que tem aquelas pancadas, né? Ou um acidente de carro que você é arremessado, bate com o peito no painel, né? Um carro sem airbag, não sei, um trauma ali. Isso é risco? É fator de risco? Não é fator de risco nenhum. Pode ficar tranquila que é um trauma, pode ficar uma bolinha de sangue, machucado, um hematoma, mas não vai se transformar num câncer de mama. Então tá. Essas são as perguntinhas que vieram. A transformação do câncer de mama é um erro na multiplicação celular. Então, é um acúmulo de erros na multiplicação celular que eventualmente vão formar células potencialmente malignas, né, oncológicas, que depois se transformam no câncer. Então, é uma progressão, não tem a ver com trauma. Com trauma, né? E eu sempre achei que pudesse ter essa ligação. Porque às vezes é um jeito que a mulher passa a prestar atenção. Então, isso história chega muito no consultório. Chega, né? Eu lembro que quando eu fui fazer a minha consulta, que já tinha os exames, já estava lá com as evidências bem, né, assustadoras, e eu falei, mas doutor, olha, eu tenho vida saudável, eu faço ginástica, eu não sou obesa, né, não fumo, por que comigo? Daí ele falou assim, olha, eu tenho pacientes aqui
aqui que são atletas, são triatletas, que não tem nada de gordura no corpo, que tem uma alimentação super. Então, se viram com um câncer super agressivo, já em estágio bem avançado, infelizmente. E em contrapartida, vem algumas mulheres aqui já obesas, eu já atendi obesas, com toda uma vida desregrada e vieram com uma suspeita e não deu nada, não era nada, ou se deu uma assim mais fácil, mais tranquilo. Então, é uma coisa assim que a gente fica rendida, né? Nossa, mas por que comigo, que sou tão saudável, e com essa pessoa que nada saudável, para ela não tem. Mas a gente sabe que os hábitos de vida impactam na incidência. Você aumentar ou não o seu risco para câncer de mama está correlacionado. Sim. Quem vai ser mais suscetível ou não, a gente não sabe, né? É uma coisa que é um segredo ainda para a medicina. A gente não tem essa resposta. É a mesma coisa do infarto. Às vezes uma pessoa super saudável, infarto. Tem acontecido bastante, né, com atletas, com pessoas do mundo esportivo, e eu ainda acho que o estresse é o vilão da história, viu? Porque a vida moderna é muito estressante, né? Tem uma coisa chamada, tanto que no câncer de mama, quando a gente trabalha com câncer, a gente vê muito isso. Um trauma, uma questão muito traumática para a pessoa que passou 2 anos, um divórcio, sei lá, ou uma perda de um ente querido. Aí chega dali 1 ano, pumba, descobre o câncer. Existe uma coisa chamada psiconcogênese do tumor, que é em algum momento de estresse ou tristeza extrema, você começa a liberar aquelas substânciazinhas, leucinas, são substâncias químicas que a gente libera no organismo e acaba ficando mais suscetível a esses erros genéticos, entende? Entendi. De qualquer maneira, a gente tem que tentar equilibrar tudo, né? Tem que ter uma vida equilibrada de forma total. Mas é assustador de qualquer maneira, a gente está no Outubro Rosa. Eu só queria só um instantinho, doutora Douglas, o pessoal do Instagram voltou, tem perguntas? Não? Tá, então vamos seguir aqui. E a gente vai agora passar para falar um pouquinho do tratamento, o que tem de novidade, se existem as novas abordagens cirúrgicas, se tem novas técnicas menos invasivas. Antigamente a gente escutava muito falar da retirada total da mama. Hoje é raro isso acontecer, né? A gente tem visto que é cada vez menos invasivo. O que tem de novidade aí, doutora? Depois que já se constatou, é um nódulo, é maligno, vamos retirar a mama toda, vamos retirar um quadrante. Como é que está a medicina nesse sentido? Na verdade, na década de 80, um italiano que ficou muito famoso com isso, Veronese, ele fez a técnica da cirurgia conservadora, que é a preservação da mama. E com os estudos se observou que a cirurgia conservadora, ou seja, a preservação da mama com margens adequadas, com o tumor livre da mama boa, distante da mama boa, associado à radioterapia, era igual se fazer uma mastectomia. Entendi. Então, a partir do momento que ele comprovou que esses 2 tratamentos se equivaliam, a gente sabe que se tiver um tumor pequeno, que seja possível tirar uma parte e depois fazer a radioterapia, é igual fazer uma mastectomia. Então, na verdade, a gente está falando aí de uma história de 40 anos, 30 anos aí de cirurgia conservadora, e a gente tem bem sedimentado isso, mas é a técnica que mais adotada atualmente. E é novo, né? Década de 80, foi ontem. Então, sim, né? A senhora não era nascida. Quem me dera, viu? Quem me dera. Mas assim, até a minha mãe tem
uma conhecida que, quando descobriu o câncer de mama, teve que fazer a retirada da mama toda. E depois ela ficou com o braço inchado. E ela viveu muitos anos depois Esse disso. braço inchado é porque antigamente se retiravam todos os gânglios, assim, embaixo do braço da mulher. E esses gânglios são responsáveis pela drenagem linfática, que é a sujeira, é o esgoto do corpo. Uhum. Então, se ficava prejudicado e inchava. Era muito comum. Era assim, um índice muito elevado. Hoje a gente tira 1, 2, 3, poucos linfonodos que a gente chama de linfonodo sentinela, que é o primeiro ou os primeiros gânglios que, caso a doença ande, vá ser afetada pela doença. E aí, a hora que a gente tira, até hoje é mandatório. Aí um estudo novo aí que vai começar a balançar, mas ainda acho que é muito precoce, não vale a pena nem comentar. Nem comentar. Eu retirei, tive que fazer depois fisioterapia, e aí não tem nenhum inchaço. Você não faz, não tem, é muito difícil ter um dano por causa da retirada do linfonodo sentinela. Apesar que o índice aí dos estudos falam em torno de 13%, mas não chega a isso. Eu não vejo aqui no consultório isso. Tem a curva de aprendizagem, né? Se for num hospital escola, óbvio que isso vai ser mais alto, mas no dia a dia a gente não vê esse inchaço para quem fez linfonodo sentinela. Eu não conheço ninguém, conheço várias pessoas, várias mulheres que tiveram o SEAM de mama e fizeram essa retirada e também não tiveram esse inchaço do braço. A gente sente um incômodo na axila no começo, depois com o tempo esse incômodo desaparece, né? No meu caso, pelo menos. Tem mulheres que nunca desaparecem, viu? E é normal também. É normal. O que dá, assim, às vezes é uma repuxada, mas assim, quando o tempo vira, alguma coisinha na mama operada, mas nada muito significativo que deixa de, né? Você presta atenção naquilo. Não, é bem sutil. E com relação, doutora, à radioterapia que a doutora falou, a radioterapia tem evoluído bastante, né? A própria quimioterapia. Antigamente as pessoas passavam muito mal na quimioterapia. Então, tem alguma novidade, assim, recente de radioterapia, em termos de radioterapia? Todo paciente... A radioterapia, via de regra, varia entre 3 a 5 semanas, de segunda a sexta-feira, e descansa no final de semana. Quando tivemos o Covid, fizeram um protocolo de radioterapia fast, que chama, que era muito rapidinho, que faziam 5 sessões para alguns casos selecionados, e ainda estamos em processo aí para ver como vai ficar. Muito pouco tempo, né? De evolução para a gente falar, olha, tá tudo ok. Não tem nem 5 anos, né? Acho que é muito pouco para falar. E tem a radioterapia intraoperatória, que é reservado para casos específicos, baixíssimo risco e mulheres mais idosas. Entendi. E com relação à quimioterapia, não tem nenhuma novidade, continua aquele... Várias. Sim, mas continua aquele protocolo. Quimioterapia vermelha, depois quimioterapia branca, no meu caso foi isso. Ainda está assim, o cabelo ainda cai. Não, o cabelo cai para todo mundo, mas hoje quando a gente fala de câncer de mama, a gente fala de uma entidade heterogênea. A gente tem que falar câncer de mama, fala o nome, sobrenome, mais um pouco. Sim. Então, é muita especificidade para fazer o tratamento, entendeu? Entendi. Então, hoje tem um mundo de quimioterapias e cada mês que passa a gente vê mais aí opções para tratamento. Então, não, eu quis dizer assim, ainda tem esse protocolo, a quimioterapia, a radioterapia. Bom, enfim, tem um exame que eu fiz na época, o meu câncer foi em 2018. Aí eu fiz esse exame no final de 2018, para saber se eu ia precisar me submeter à quimioterapia, que chama-se Mama Print, né? Esse exame não é coberto, não era coberto pelo meu convênio, eu tive que pagar, foi 15 mil reais na época. Mas depois eu consegui rever esse valor entrando
com o pedido no convênio. Mas é um exame muito importante, porque o medo da mulher que se vê com câncer de mama é justamente a quimioterapia. Assim, de todo mundo que eu conheço, mas eu vou ter que fazer quimioterapia, essa quimioterapia, porque todo mundo tem aquele medo da quimioterapia, e passar mal, eu vou morrer na quimioterapia. A queda do cabelo, né? A queda do cabelo, então, gente... A mulher é um dos maiores estigmas, né, que tem. Complicado. Depois que cai, você até desencana, mas até aquele processo de cair, de você digerir aquela informação de que vai ter que fazer quimioterapia. Então, tudo que eu pude, assim, me fazer de teste, de exame, vou ter que fazer. Na meu Mamaprint deu o risco lá. Alto risco ou baixo risco, sai assim. Isso, deu o risco alto e não teve jeito. Lá fui eu para quimioterapia. Os principais são chamados testes moleculares, né, para falar sobre o tipo do tumor. E se você tem ou não benefício de fazer a quimioterapia. Então, é muito mais, acho que, confortável para a paciente falar, não, eu realmente é certeza que eu precisava fazer a quimioterapia, porque é uma coisa objetiva. A subjetividade às vezes mata, né? Então, você tem um número, porque os dois principais testes são o Mamaprint, que é um holandês, europeu, e o Oncotype, que é um americano. O Oncotype, ele é uma notinha, tá? E o Mamaprint, ele fala, é alto risco ou baixo risco. E você vai solicitar, primeiro você vai ver se tem critério para solicitar, não são todas as pacientes que você sai solicitando. Tem paciente que você já sabe que tem que fazer a quimioterapia, obrigatoriamente, que o risco dela, que a chance dela não precisar de quimioterapia é zero. Você nem pede, porque não tem cabimento. Para alguns tipos de câncer não tem cabimento, tá? Entendi. E aí, é mais confortável mesmo, como a doutora falou. O médico chegar e falar, tem que fazer e pronto. E para a gente também, porque tem paciente que a gente sabe que o câncer de mama é super, a gente brinca, vagabundinho, que assim, não ia fazer nada para paciente, entendeu? Que a gente pegou no momento ideal, também tem isso, né? Pegou no momento ideal e não precisa fazer nada. Então, às vezes, você não solicita e vai embora, sem químio. Tá. E tem aqueles casos que a quimio é feita antes, né? Para diminuição do tamanho. São para tumores mais agressivos, que são geralmente tumores triplo negativos e HER2 positivos, são mais agressivos, tem uma característica de dar mais metástase, recidiva, então tem um alto risco ali para paciente. Eu tive uma professora na época que eu era diretora de escola e ela era muito jovem, não tinha 30 anos. E o CA de mama dela era tão, assim, o tumor dela era tão grande que ela teve que fazer a quimioterapia antes da cirurgia, depois quimio de novo. E ela, assim, muito jovem, né? Uma filha pequena, e isso é muito, assim, assustador. E falando em jovem e filha pequena, o câncer de mama é descoberto na mulher amamentando o bebê. Como é que faz? Para de amamentar, essas células cancerígenas não vai para o bebê, né? Não tem essa possibilidade. A prioridade é o tratamento da mulher, né? Então, quando você vai fazer o tratamento, enfim, ela tá lá. Geralmente, essas mulheres que estão amamentando por ter a mama muito engurgitada, o diagnóstico é mais tardio. E são mulheres jovens com o diagnóstico mais tardio. Então, via de regra, não acabam sendo submetidas à quimioterapia. Aí tem que parar de amamentar, porque senão a droga passa para o bebê, né? A droga. Não é a célula maligna que passa para o bebê, mas a droga pode passar. E tem que parar de amamentar e fazer o tratamento para salvar a mãe, né? Esse é o princípio maior. É o caso que me veio na memória agora, porque eu lembrei dessa professora lá tão jovem nessa situação, né? E a gente, falando um pouquinho de reconstrução mamária, a gente falou que tira o quadrante ali, a reconstrução mamária não tem nenhuma novidade, quer dizer, não tem nenhuma novidade. É aquilo, né, que é feito, a paciente de câncer de mama tem direito à cirurgia de reconstrução mamária, o SUS, né, obrigado a
a fazer essa cirurgia, os A gente convênios. sabe que é obrigado, mas a realidade é diferente, É né? diferente. A gente não tem nem horário cirúrgico direito. Aham. É uma fila gigantesca, é complicado. É complicado também, né? E a reconstrução, no caso das mulheres que hoje não existe mais a retirada total da mama, então é aquela. Existe a retirada Existe, não é total. tão comum, né? Não é tão comum, mas essa reconstrução que é parte da mama. Como é que é feita essa reconstrução? A pessoa Com tirou um retalhos quadrante, ficou um glandulares. buraco, ficou, Não, não pega a tem glândula, parte da glândula e tampa. tampa, e fica normal. Não Sim. existe ali aquela cirurgia plástica toda envolvida. É Às só vezes é às vezes necessário. sim. Às vezes, se a mulher tiver uma mama grande, você faz a mamoplastia de simetrização. Ou seja, você vai do outro lado e deixa as duas iguais, reduz as duas, ou levanta as duas. Ah, tá. Então, essa cirurgia é possível ser feita, a paciente oncológica tem direito a essa cirurgia. Mesmo que vai fazer a cirurgia na mama que teve o câncer e a outra cirurgia na mama saudável também é feita uma simetria. Essa era a minha dúvida, Não é porque todo convênio que não, dá, não a é gente faz, nas não. duas. A que tem o câncer, a mama que foi retirada o tumor, ela sim vai fazer uma Sim. cirurgia. A outra mama sã também vai sofrer essa cirurgia Pode, de pode, simetria, pode mas aí sofrer. depende do serviço, né? Tá, Isso tá. não tem uma obrigatoriedade. A Porque me veio essa reconstrução da mama pergunta. tem, mas Aham, a assim, reconstrução, sim. Tá, mas e a outra? A outra vai ficar. Eu não sei, vou perguntar para a doutora, gente, porque eu também. não, a gente brinca, porque fica muito assimétrico, né? Às É. vezes fica muito assimétrico, mas a gente sempre procura deixar bonitinho assimétrico, mas aí é de serviço para serviço e não Não é é uma qualquer, obrigatoriedade. uma obrigatoriedade, não é todo caso. No meu caso, por exemplo, cabe a simetria da mama, que eu ainda não fiz. E Gente, que vergonha, principalmente preciso porque, fazer. às vezes, mexer nas duas mamas, você aumenta o risco de complicar. E às vezes a gente pensa, poxa, o caso da pessoa é grave, a gente precisa resolver o problema do câncer, não precisa deixar tão bonito, a gente pode resolver isso depois. E Depois. se complicar a mama boa, você atrasa um tratamento para o câncer. É. Então, a E gente tem que muitas pensar. mulheres querem fazer isso junto, né? Querem Sim, fazer tudo junto. mas a maioria das vezes que a gente posiciona e pondera isso, elas entendem, porque todo mundo quer ficar bom, todo Nessa mundo hora quer você se não curar, vê. entendeu? E aí, se você virar e falar assim, imagina se você complicar. Aham. Quando é doença agressiva, aquelas coisas que realmente você já sabe, vai precisar de químio, rádio, você tá brigando com a doença, tem que pensar duas vezes. Aham. Agora, você pode entrar depois num outro procedimento. O tempo recupera e vai. Não, eu não fiz ainda, preciso fazer esse ano, 2024, tá no É meu muito caderninho mais de tranquilo. desejos. Você está recuperada, Né? você tá só fazendo controle de rastreamento. Você não tem nenhum tratamento a mais para fazer. Então, se complicar, se ficar É só aberto, aquilo, né? se infectar, tá tudo bem. Você não vai atrasar um tratamento. É uma dica Então, importante. Então, gente, preste atenção. Cuidar de uma coisa primeiro para depois pensar em outra. Muita gente sim, quando o quer fazer câncer é tudo muito junto. inicial, a gente faz mesmo, que aí é muito melhor, realmente. Mas quando não é, a gente tem dúvidas da saúde da paciente que ela vá se recuperar tão bem, eu acho que vale a ponderação. Com certeza, né? Não somos Angelinas Jolie para sair arrancando tudo, botando tudo novo, até Mas, porque o dela mas foi, ela a não Angel, teve câncer, né? Ela mas tirou. a Angelina Jolie foi prevenção. Prevenção, é. É certo esse tipo de atitude No que ela teve? A, É a correto? Angelina Jolie tinha a mutação de BRCA1 e 2, tá? São as mutações mais frequentes e, pelo que eu li, né? Não vi a mutação dela, o exame de mutação, mas pelo que eu li, essa mutação dela tinha um risco acumulativo de ter câncer de mama em torno de 70%. Essa mutação é a principal mutação que a gente tem
para ter câncer de mama e ovário. Então, Olha, o que que a gente loucura. faz? Sim, é correto. A gente tem os guidelines e a gente segue eles. Então, se tiver a mutação, a gente orienta a paciente a fazer adenomasté bilateral. O que é isso? Retirar a glândula mamária, o conteúdo da glândula, deixa a pele e tira o conteúdo e coloca a prótese. Tá. Bilateral, após ela ter amamentado os filhos e não quer mais filho, então retira as glândulas mamárias, reconstrói com prótese, e depois, quando ela chegar lá para os 40 e poucos anos, antes ainda de entrar na menopausa, tira os ovários e tubo uterino. Ah, tá. Mas eu acho que ela já tirou tudo quando ela fez. Não, Ela ela fez. fez Não, ela primeiro mama, depois é. o ovário e tuba, eu acho. Aham, tá. Porque tem outro Me lembrei impacto. dela. Tirar o Qual? ovário ele é preventivo também para câncer de mama, porque ele é produtor dos hormônios sexuais femininos, mas também prejudica muito a mulher. A mulher prejudica a saúde óssea, a mulher vai ter mais risco, vai entrar numa menopausa precoce, tem mais risco cardiovascular. Complica. Não é só ir lá e retirar e tá tudo bem, né? Não vou ter câncer, mas vou ter um monte de outras coisas. Tem que ser bem avaliado. É. E tem que ser avaliado e conversar bem com a mulher, porque um câncer de ovário é muito mais perigoso do que um câncer de mama também. Ah, com certeza, com certeza. E muito mais silencioso. Com certeza. Doutora, com relação aos medicamentos, como a terapia-alvo e a imunoterapia estão sendo usadas no tratamento de câncer de mama? Meu som sumiu. Como estão sendo? Então, a gente acaba usando geralmente para os tumores mais agressivos, tem inúmeros surgindo aí depende, a gente divide os tumores, os cânceres de mama em luminal A, luminal B, triplo negativo e HER2 positivos, grosseiramente falando, e a depender do tipo do câncer de mama, você escolhe um tipo de imunoterapia para aquelas pacientes que são de alto risco, que precisam fazer quimioterapia e precisam de um tratamento. Hoje está chegando muita imunoterapia aí, os planos, na maioria das vezes, é uma briga para pagar, né? O SUS não cobre, o SUS não tem a maioria das drogas, mas a gente vê que a doença livre de progressão é bem maior, né? E o que é exatamente a imunoterapia? A mulher faz a químio, a rádio, e depois toma às vezes no meu caso. Ele começa sendo administrado com a quimioterapia e é específico para esses vários tipos de tumor. Então, eles vão combater esses diversos tipos de tumores, bloqueando a proliferação da célula. Aí tem N mecanismos, tá? N mecanismos de ação. Ele vai agir na célula tumoral e vai matar a célula tumoral por um mecanismo de ação. Aí depende se, por exemplo, o mais conhecido dele, o mais antigo, é o Herceptin, que é o trastuzumab, que ele vai lá e bloqueia o receptor da célula que é HER2 positiva, que é do tipo de câncer HER2 positivo. Então, ele não deixa proliferar. Então, essa é uma ação. E ele fica ele fica na superfície da célula. Então, cada um tem um tipo de ação e vai fazendo a morte celular ou provocar ou bloquear a multiplicação da célula. Entendi. E os convênios não estão... A imunoterapia pro HER2, eles cobrem. Tá. E o SUS também tem disponível. Mas é basicamente esses. Os outros dão um pouquinho mais de trabalho. Mas tem que brigar, né, gente? Não tem como. E é tão caro, né? Os convênios, para quem consegue pagar, paga tão caro. Chega lá, você não consegue ter o tratamento. É cruel, né? Judiação demais. É um estresse para paciente. Nossa. Doutora, e vamos falar um pouquinho das terapias. A gente falou da imunoterapia e as terapias hormonais para o câncer de mama. Elas dão um bom resultado. A gente tem várias novidades em tudo, né? Mas tem alguma coisa nesse...
ainda Ainda continua com o continua. bom e o antigo tamoxifeno e os inibidores da aromatase, né, que basicamente são o aromazinho, o Femara ai, Jesus, esqueci o Arimidex, Fulvestrant. anastrozol. Arimidex é igual a anastrozol. Anastrozol, Eles são, anastrozol. então, a Arimidex, o Femara e o Fulvestrant. Então, Eu são uso basicamente, Arimidex. o Arimidex é um inibidor da aromatase. Então, geralmente a gente divide dois grandes grupos, a mulher ou pré-menopausa ou pós-menopausa. Para as mulheres pré-menopausa, a hormonioterapia ou endocrinoterapia funciona o tamoxifeno. E para pós-menopausa, os inibidores da aromatase. Ah, tá. Aí a escolha. Vai de acordo com a idade da mulher, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre os testes genéticos, que assim, esses fizeram algumas perguntas bem interessantes, né? Que eu fiz esse teste, né? Deu negativo, meu câncer é hormonal, pelo menos até onde eu sei, porque é aquilo que eu sempre falo. Gente, já passou muito tempo, deixa quieto. Mas não, eu sei, o meu relatório médico está lá, bem escrito o meu tipo de câncer, mas eu fiz o meu teste genético também. Por que é importante considerar o teste genético no tratamento do câncer de mama? Que é outro teste que o convênio não deve cobrir, né? Eu não sei. Quando a gente fala em teste genético, queria até esclarecer, não sei se você está falando em teste molecular, tipo mama print, ou teste genético para saber se você é portadora de alguma mutação. Teste genético, aquele que a gente raspa a língua ou faz um exame de sangue. Eu fiz esse. Que é a mutação mais genética, é aquele da Angelina Jolie. Mais Tá. frequente, BRCA1 e 2. Então, Tá. eventualmente, hoje a gente tem até elege, às vezes, o melhor tratamento com uma droga. Então, hoje a gente pode, para alguns subtipos do câncer de mama, até lançar mão de uma droga específica, tá? Que é o olaparib para os triplos negativos, mas às vezes a gente faz com os critérios já que a gente vai adquirindo pelo o maior o órgão que rege isso é um guideline chamado NCCN, que é um guideline americano que é atualizado assim cerca de 3 vezes no ano, 3 vezes ou mais. Então, a grosso modo, aquelas mulheres com idade inferior a 45 anos com diagnóstico de câncer de mama, a gente tem que fazer o teste genético. Mulheres com câncer de mama bilateral, 2 cânceres primários, era aquilo que eu estava te falando, 2 cânceres primários na mesma pessoa, porque, poxa, não é para o raio cair 2 vezes na mesma pessoa, entendeu? Teoricamente. Então, pode ser que alguma coisa que funcione ali para consertar do seu DNA esteja falhando. E isso é genético, entendeu? Então, às vezes, a gente seleciona essas mulheres. Quem tem uma história familiar muito rica com algum desses critérios, judeus askenazis, que tem uma mutação perpetuada, sim. A raça? Cor, não. A cor de pele, não influencia. Não. Os judeus askenazis, eles têm a mutação do BRCA mais perpetuada, porque eles casam entre si, a gente sabe que nessa raça é mais frequente. Olha que interessante. Quem tem familiar com mutação já conhecida, também a gente tem que pedir para testar e pensar que pode ser portador. História de câncer de mama em homens, então o câncer de mama em homens, câncer de ovário em qualquer idade, a gente tem que testar também, porque é muito frequente a mutação do BRCA, e mais recentemente o câncer de pâncreas entrou. Tá. Olha, então tem várias frentes aí que precisa ser então, por exemplo, se você tem muito jovem... desculpa. E o câncer de mama triplo negativo. Triplo negativo. Tem que testar. Entendi. Então, no caso, a pessoa fez o teste e esse teste, no meu caso, deu negativo, mas como é que pode ser? Quais os tipos de risco? 10% das mulheres com câncer de mama tem uma origem do câncer hereditária, genética, tá? Só 10%? Só 10%. Não representa muito mais que isso. Então, à luz do nosso conhecimento atual, né?
Eu acredito amanhã que pode ser outro. futuramente isso vai mudar. Até porque não se testa muito. O acesso ao teste é muito baixo. É muito baixo mesmo. Que mais que eu tenho de teste aqui que perguntaram? Que informações os testes podem fornecer sobre o meu risco de câncer de mama? Já foi. Qual é a probabilidade de herdar mutações genéticas que aumentam o risco do câncer de mama? Também acho que a doutora explicou um pouquinho aí sobre essa herança, né, que a gente pode trazer. Eu não sabia dos judeus, muito interessante isso, né? Eles casam entre si e aí por isso dá essa mutação. Perpetuaram a mutação. Perpetuaram a mutação. Então é muito, Olha só, gente, uma informação. muito prevalente na raça. Na realidade, eu já tinha escutado falar isso, tá, gente? Mas eu não sabia que era por esse motivo, né? A gente não se informa a fundo também, né? Quais as opções de acompanhamento e prevenção para pacientes que têm mutações genéticas? A gente considera pacientes de alto risco. Então, aí depende. Pode fazer igual o caso da Angelina Jolie, tirar as 2 mamas, os 2 ovários, mas a gente sempre pondera os times da idade, do momento ideal, pensando que pode trazer danos para a paciente, né? Por exemplo, se ela quer amamentar, ela vai amamentar e depois tira. Cada pessoa é um indivíduo Mas, separado, diferente. Eventualmente, se essas pacientes que têm história de mutação genética, a gente considera pacientes de alto risco. E para elas, a gente acompanha com mamografia anual, a partir dos 40 anos, ou 10 anos antes do caso do câncer da mulher mais jovem. Então, vamos supor que sua mãe tenha tido câncer de mama aos 40 anos. Você tem que começar a acompanhar com 30. Então, você começa com mamografia anual, alternado com ressonância anual. Então, faz mamografia, passa 6 meses, faz ressonância. Passa 6 meses, faz mamografia. E exame clínico por um médico mastologista experiente. Tá, isso é a filha de uma mulher que teve câncer de mama. Para quem tem alto risco, para quem tem, e a mulher que tem câncer de mama já é alto risco, né? Já é alto risco. Ela tem a filha, e a filha dessa mulher, a filha da filha, a neta. A gente considera para quem apenas alto risco, que tem pode ter uma herança familiar, aquelas que tiveram antes dos 45 anos, pré-menopausa. Tá. Aí começaria com 35 anos, por exemplo. Entendi. Mas se foi um câncer já na idade mais avançada, após 60, não, a gente não sabe que não tem um alto risco, desde que obedeça aqueles critérios que eu citei do NCCN. Tá, entendi. Entendeu? Então tem que saber de cor os critérios do NCCN para fazer o alto risco. Não, vai ter que ser outra live, pelo amor de Deus. Já estou preocupada com o seu tempo, que a doutora tem. É complicado. Já temos 1 hora, a gente já vai encerrando. Não entrou pergunta, Doug? Olha, eu fiz só coraçõezinhos. Então, eu fiz as perguntas que enviaram no WhatsApp e eu acho que deu para... Tem mais alguma observação que a doutora queira colocar? Alguma coisa que eu não tenha perguntado? Não sei se eu esqueci alguma coisa ou está tudo... eu acho que o maior recado aí para Outubro Rosa é prevenção, sabe? E mais às vezes do que fazer exame, o hábito de vida tem se comprovado ainda potencialmente benéfico para quem tem bons hábitos de vida, apesar da gente ter essas histórias, nunca fumei, nunca bebi. Então, assim, os estudos mostram que bons hábitos de vida têm menos impacto, menor incidência para você ter um câncer. Eu acho que é fazer atividade física, comer bem, dormir bem. Sei que é difícil uma vida menos estressante, né? Porque a gente hoje... a mulher é muito sobrecarregada, né? Então é muita coisa. É casa, é marido, é filho, é trabalho. A gente é filha, é mãe, é esposa, né? É irmã, Sim, eu sou também, eu entendo perfeitamente. A gente tem que colocar a vida pratinho, o tempo inteiro. Mas verdade. Não tem o que fazer. Nossa, é verdade. Que legal, que gostoso, que bom que deu tudo certo. Tivemos uns probleminhas no começo, mas está tudo ok. Não tivemos as perguntas, já tínhamos tido essas perguntas antes. Tá.
A Sandra está mandando um abraço. Ah, Sandra Elias, sua vizinha. Gente, eu vou colocar aqui o meu turbante rapidinho para vocês verem que a Turba Hair desenvolveu uns turbantes com cabelo incorporado na peça, que é super fácil de colocar. Então, quem estiver assistindo essa live e está fazendo quimioterapia, não precisa mais passar sufoco com esses turbantes que tem no mercado. Aí não sei se eu coloquei direito. Então, eu vou colocar aqui só para a gente encerrar. Esse aqui tem uma cor de cabelo mais escurinha, mas tem outras cores também. Deixa eu esconder meus cabelos brancos aqui, né? Bom, tô meio torto, né? Não sei como é que eu acerto aqui. Você fica bem morena, viu? Vou colocar meu fone. Então, vou me despedindo. Obrigada, viu, doutora Karina? Beijo, Sandra. E a gente se fala. Quem sabe surjam novidades e a gente possa trazer aqui mais coisas aí desse mundo da oncologia tão gigante, com tantas informações a todo momento chegando. Graças a Deus, a medicina está avançada. Você, mulher que está passando pelo tratamento oncológico, confie na sua equipe médica, confie na medicina e bola para frente. Vai, siga adiante, que eu costumo falar que entre o câncer e a cura tem uma linha. Às vezes ela é reta, às vezes ela é tortuosa, mas ela sempre vai dar no final. Então, o final é a cura e você vai ser curada com certeza. Bom, doutora Karina, muito obrigada, gratidão eterna pelos seus esclarecimentos. E é isso aí, meu nome é Cláudia, eu sei com a doutora Karina, nós estamos no canal da Turba Hair. Um beijo para todas. Beijo.